Olá, seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer ter você por aqui, eu sou o pastor Alexandre Farias, você está no canal Influenciando Gerações. Bom, se você está assistindo este vídeo em outro canal como o CACP ou em outro canal, eu quero convidar você, se você gostar do conteúdo dos meus vídeos e deste vídeo, a se inscrever lá no meu canal chamado Influenciando Gerações. Vai ser um prazer ter você ali. Bom, eu já digo que este será um vídeo diferente. Você vai ter o áudio e alguns slides e não terá imagem, como sempre eu tenho feito em meus vídeos. Eu estou em repouso médico e por isso não estou gravando no meu cafofo teológico apologético, tá bom? Mas o que importa vai ser o conteúdo que vai ser abordado, que é a militância LGBT do Burger King. Você já deve ter visto o comercial do Burger King defendendo a questão LGBT. Eu quero avisar a você que eu tenho um desafio no final do vídeo, então vale a pena você assistir até o final. Você é cristão? Você precisa assistir esse vídeo até o final. Bom, pessoal, vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte, este canal é um canal cristão, goste ou não, é um canal cristão que defende os valores bíblicos e defende a família tradicional. Esse canal não tem mimimi. É claro que eu respeito todos. Eu defendo aqui os valores bíblicos e aqui não tem mimimi. Tem respeito sim, mas os valores bíblicos neste canal não são negociáveis, ok? Não são negociáveis. Eu não quero o aplauso dos homens, eu quero a misericórdia do Senhor e os valores bíblicos para a minha vida e a vida dos meus filhos e dos meus netos. Este canal é para divulgar o evangelho e não para receber aplausos dos homens, ok? Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui no canal tem respeito? Sim, respeito a todos. Isto é um dever de todo cristão. Mas a palavra de Deus no canal Influenciando Gerações é uma bandeira, é a minha militância. Vamos lá, pessoal. Para quem não está sabendo, o Burger King criou um vídeo usando crianças para abordar o assunto LGBT+. Além do vídeo, ele criou também uma publicação, uma cartilha para ensinar os pais a falarem sobre este assunto com seus filhos. O que é que eu vou fazer neste vídeo? Eu vou refutar o assunto com a própria cartilha que eles fizeram. Eu começo fazendo uma pergunta para você que está escutando este vídeo. E se o McDonald's, se o Habib's, ou se uma outra empresa fizesse uma propaganda com crianças para propagar a ideia da família tradicional, a família bíblica, a família que nós vemos lá em Gênesis, se uma empresa fizesse uma propaganda, um comercial, montasse ali uma cartilha para propagar a ideia da família tradicional, o que você acha que iria acontecer? Será que a militância LGBT iria se ofender? Será que eles não iriam mover a mídia para combater a ideia da família tradicional, como muitas vezes nós estamos vendo? É claro que sim, meu querido. É claro. Nós já vimos diversas manifestações contra a família tradicional. Eles têm o direito de fazer isso? Tem. Eles têm o direito. Não tira o direito deles se manifestarem. Mas não tirem o meu direito de apoiar a família tradicional e bíblica. Não tirem o meu direito de crer numa palavra chamada Palavra de Deus e não me tirem o direito de levar os valores éticos, morais e espirituais que meu Deus me deu para os meus filhos e para os meus netos. Porque não adianta querer militar sobre um assunto e querer calar a boca do outro. Não adianta querer militar sobre um assunto e querer calar a boca de outras pessoas que pensam e discordam e não têm as mesmas posições. Ou seja, a minha regra de fé e prática é inviolável. A minha regra de fé e prática, os meus valores morais, éticos e espirituais são baseados na palavra de Deus. Eu respeito quem quer viver diferente. Só que eles têm que me respeitar, porque eu também quero viver diferente do que eles também pensam.
Eu não tiro o direito deles de se manifestar. Então, respeite o meu direito de me manifestar através dos valores da família tradicional. E a gente sabe que no campo da liberdade religiosa, o respeito é o que tem sido ignorado por muita gente. A liberdade religiosa não é apenas um direito qualquer. Ele abrange a liberdade de crença, de culto, de valores cristãos, lugar religioso e mais. Ele engloba o respeito à religião. Vamos falar agora então sobre o comercial. O que o comercial traz de conteúdo? Bom, o comercial ele usa crianças que aceitam a homossexualidade, dão seu depoimento sobre o assunto. Fica visível se você assistir ali o comercial, você vai ver que essas crianças foram ensinadas sobre o assunto. Alguém pergunta e aí essas crianças respondem. A gente percebe todos os cortes que existem dentro da edição do comercial. Isso é fato. Responderam o que eles queriam, gravaram e colocaram ali. Alguém pode achar lindo, mas aí eu faço a pergunta, se fosse ao contrário. Eu só queria ver se um comercial trouxesse crianças falando sobre a família tradicional. Porque para mim, o que o Burger King fez foi apelar para crianças. Além do comercial, eles trouxeram uma cartilha. E agora a gente vai falar sobre a cartilha do Burger King, que traz um conteúdo. Vamos lá. Qual é o tema da cartilha? Como ensinar a diversidade para as crianças. E essa cartilha foi feita pela psicóloga Viviane de Andrade, que é uma militante da causa, ela tem o direito, ok? E a cartilha tem algumas perguntas chaves, e agora eu começo a fazer apologética cristã, usando a própria cartilha para falar também sobre a família tradicional. Vamos lá? Então, uma das perguntas da cartilha é como abordar o tema com crianças e adolescentes? O que eles escreveram aqui? Cartilha do Burger King, abre aspas. Abordar qualquer assunto com crianças deve-se partir da premissa do que a criança sabe previamente sobre o conteúdo, usar linguagem que mais se aproxima no vocabulário da criança e adolescente. Fecha aspas, eu concordo. Eu, pastor Alexandre Farias, concordo com essa definição. Você precisa usar a linguagem que a criança pode entender em todos os assuntos, em qualquer assunto. Para você conseguir alcançar o coração de uma criança, você precisa entender o que você está falando e saber do conteúdo, ok? Aí vem a próxima pergunta da cartilha. É um assunto que você não tem domínio? Então, você precisa usar a linguagem e agora ela diz, é um assunto que você não tem domínio? O que a cartilha escreve? Qual é a resposta da cartilha? Pode dizer isso à criança e procurar saber mais sobre o assunto para poder falar. Por isso, busque tirar todas as suas dúvidas antes de ter essa conversa com a sua criança ou adolescente. Antes de responder qualquer coisa de pronto, tente ouvir o que a criança já sabe ou acredita sobre o tema. Ela poderá trazer respostas bem mais simples e descomplicadas do que podemos imaginar. Fecha aspas, minhas palavras agora, eu acabei de ler o que está na cartilha do Burger King, na manifestação aí da LGBT na militância, ok? Eu concordo porque não adianta você começar a conversar com uma criança se você não conhece o assunto. Se a criança perceber que você não sabe responder às suas dúvidas e que você não está inteirado sobre o assunto, ela não vai confiar em você, em qualquer assunto. Muitas vezes o pai responde, por que não? Porque eu não quero, porque é assim mesmo e acabou, aqui em casa é desse jeito, aí você cria um muro para que ela possa pular do outro lado. Se for um tema que ele ou ela, a criança, não tem maturidade, se for um tema que ela não tem maturidade para entender, não fale, claro. Mas se ela consegue entender o conteúdo, se ela consegue entender e se o assunto é possível a conversa, você precisa conhecer o assunto, você precisa saber mais que ela, você precisa fazer com que ela entenda o assunto e você não pode deixar a dúvida no coraçãozinho dela, ok? Agora eu quero cutucar um pouquinho você que é pastor, você que tem uma igreja. A gente fica indignado quando vê uma situação dessa, não é? Quantas palestras ou cursos vocês trouxeram para a sua igreja, para os professores do Ministério Infantil, para os pais sobre ideologia de gênero? A igreja tem investido em palestras que possam abordar a ideologia de gênero ou o assunto, para que os pais ou os professores possam ser instruídos de como instruir as nossas crianças? Até porque o
o mundo está fazendo isso, mas o que a igreja tem feito? Ela simplesmente se escandaliza e se esconde em uma caverna ou tem uma ação? Até porque a cartilha traz uma distorção de conceitos sobre identidade e sobre o uso do corpo. Vamos lá, pessoal, eu quero trazer a abordagem agora sobre ideologia de gênero que a cartilha traz. Abre aspas, ela diz o seguinte: a importância de conversar sobre diversidade e individualidade dos corpos. Abordar sobre esse assunto é fundamental para que também ensinemos às crianças a importância e o respeito com que ela deve ter e tratar o seu próprio corpo. Além disso, quando abordamos sobre diversidade, valorizamos que todo indivíduo é único, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Vamos lá. Fecho aspas para a cartilha, vem comigo. Eles estão colocando que ensinar as crianças sobre o assunto é importante. Então, para nós, deve ser importante ensinar os nossos filhos também. Ok? Deve ser importante. Precisamos ensinar os nossos filhos. O que a palavra de Deus diz. Outra coisa aqui que a cartilha diz: todo indivíduo é único, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Aqui começa a questão. Até porque eles trazem um tipo de dicionário falando sobre o gênero. Lá no final da cartilha você vai ver ali um dicionáriozinho que fala que é gênero, abre aspas, cartilha do Burger King, estrutura social e construção histórica do que é ser homem masculino ou mulher feminino nas diferentes épocas da sociedade cultural. Isso não é verdade. Gênero é construção histórica? Existe na história a construção social de que você vai ser quando crescer? A construção histórica começa a ser feita agora. Estão querendo construir o que o homem e a mulher, mesmo biologicamente nascendo como homem e mulher, quer ser quando crescer. A construção histórica começa a ser feita agora, até porque alguns da militância já dizem que a criança não pode ser dita como homem ou mulher. Ele vai crescer e vai querer saber ou vai escolher o que ele quer ser. Eu já escutei. Ele vai escolher o que ele quer ser. Ele vai ter que descobrir. Agora vamos para a definição de gênero. Para eles é a estrutura social e construção histórica do que é ser homem masculino, mulher e feminino nas diferentes épocas da sociedade cultural. Pega aí o seu Google, qualquer Google. Vai falar sobre o que é gênero. Qual é a definição de gênero? Que diz aí, meu querido? Gênero é o conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela semelhança de uma ou mais particularidades. O gênero não é construído pela história, mas pela semelhança de particularidades. Ui, agora acertei. Te pergunto, não existe nada semelhante no ser humano que eu possa identificar um gênero comum? O pênis ou a vagina são órgãos sexuais. O pênis ou a vagina não definem um gênero? Existem semelhanças nos homens ou nas mulheres que eu posso identificar e dizer todo homem tem essa semelhança? É claro que sim, meu querido. O que estão querendo fazer é distorcer a criação de Deus. Se eu tiro esta definição, eu tiro identidade e as características que definem um gênero. Eu vou falar sobre identidade ao longo do vídeo. Fica até o final. E o que eu devo fazer para levar a minha criança, o meu filho, o meu neto a entender sobre identidade de gênero? Ir na história? Não. O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, conversar com seu filho sobre a criação de Deus. Pergunto para você, pai, pergunto para você, mãe, quando é que você sentou com o teu filho para falar sobre a criação de Deus?
Quando é que você sentou e leu Gênesis 1, capítulo 2, com o seu filho? Explicou de um modo lúdico para ele? Você precisa conversar com o seu filho sobre a criação de Deus. E se ele conseguir ler, se ele já está numa idade que ele consegue ler, leve ele aos textos da criação e mostre que Deus já definiu o gênero no nascimento do ser humano. Lembra que foi dito na cartilha? Vamos usar a cartilha contra ela mesmo? Converse com ele na linguagem dele. Vamos usar a cartilha, né? Tá certinho, é isso aí mesmo. Converse com ele na linguagem dele. Para lá com teu filho, abre em Gênesis 1, versículo 27 e 28, se ele não consegue ler, leia para ele, ou, se ele lê, já leia aqui para mim, filho, o que está escrito. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí você para um pouquinho nesse texto e pergunta para o seu filho, Deus criou quantos gêneros aqui? Vamos ver? O que é que dá pra gente achar igual aqui? O homem. Deus criou o homem. Será que eu consigo identificar o homem por alguma coisa que ele tem no corpo? Será que eu consigo identificar alguma coisa da mulher que ela tem no corpo? Converse. E diga, Deus criou o homem e a mulher. Você consegue identificar um homem? Você consegue identificar uma mulher? E aí você vai para outra pergunta, mas por que é que Deus criou só o homem e a mulher? Porque Deus disse, lá no versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, por aí vai. Crescei, multiplicai. Olha, eu com a mamãe, nós tivemos você. A coisa fica um pouco diferente se ele perguntar como, mas o nosso vídeo não é esse por enquanto. Mas a pergunta que você deve fazer depois da explicação para a tua criança é, será que Deus errou na criação, filho? Será que Deus criou um homem e colocou nele pensamentos para viver como mulher? Você acredita que Deus errou? Será que Deus errou na criação? Valores bíblicos, meu querido. Leve a criança para a palavra de Deus e mostre para ele que na Bíblia está escrito que Deus fez tudo perfeito. Você pode dizer para ele, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus criou tudo perfeito e vou mostrar na Bíblia. Uma das coisas que eu sempre digo, se a criança ou se adolescente, seja lá quem for, diz, você considera a Bíblia como palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, os pequenos dizem. Pergunta para o adolescente. Então leia Gênesis 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus fez tudo e viu que era muito bom. Mostre para o seu filho que Deus fez tudo perfeito. E que é impossível Deus criar um homem e colocar nele um pensamento para viver como uma mulher. E diga para ele, Deus não erra, filho. Então o gênero não é uma criação histórica, mas uma criação de Deus. O que acontece é que o homem não está preocupado em aceitar o que Deus quer e quer viver como ele bem entende. Fazer de si mesmo seu próprio Deus, eu sou a medida de mim mesmo. O que querem fazer é trocar as definições de gênero, sabe para quê? Para tirar a identidade. O que querem fazer é trocar a identidade das pessoas. E a gente sabe muito bem que trocar a identidade era uma estratégia de guerra. Quer pegar alguém e levar escravo e fazer com que ele esqueça o seu passado, troque sua identidade, começa trocando nome, começa trocando valor, começa trocando como ele vivia, e ele começa a viver de uma forma diferente. A gente sabe disso. A gente sabe e a gente vê. Por que trocaram o nome de Daniel? Simples. Porque se eu troco a identidade, eu faço ele esquecer quem ele é. E ele começa a aceitar aquilo que eu quero. Agora,
Olha a definição de identidade de gênero que a cartilha do Burger King traz. Identidade de gênero se refere à convicção da pessoa se reconhecer como homem, mulher ou algo entre essas duas missões fora do contexto binário hegemônico. Vamos lá, essa definição não condiz com o significado da própria palavra identidade. O que é identidade, gente? É a qualidade do que é idêntico. É o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Eu não posso dizer que o homem é uma girafa, porque a girafa tem características diferentes do ser humano. Eu te pergunto, definições físicas, genitálias, não trazem uma identidade? Não são características diferentes que distinguem um gênero do outro? Nós já falamos sobre isso. Não faz com que as pessoas possam ser consideradas do mesmo gênero? Claro que sim. A identidade não pode ser uma convicção de uma pessoa. Eu não posso me sentir uma foca. Eu não posso me sentir uma girafa por convicção. Se teu filho chegar para você e dizer assim: papai, hoje eu vou começar a viver a partir de hoje como uma lontra. Então você vai pegar o quarto dele, vai abrir um lago e vai fazer com que ele viva. Não dá. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade disso. A gente brinca para você entender que se tirar a identidade do teu filho, ele vai ser o que ele quiser. Eu preciso ter características que me definam como. É isso. Eu preciso ter características que me definam como. A foca tem uma definição, característica. Por isso que quando eu olho, eu sei que é uma foca. O ser humano, o homem, tem definição, características que definem o homem. Mulher da mesma forma. Então, você como pai precisa conversar com seu filho se for necessário. Converse com sabedoria. Agora, vamos pensar uma coisa, meus queridos. Burger King não tem compromisso com a palavra de Deus. Os caras querem vender. Você vai querer o quê do Burger King? Você vai querer que os caras cheguem ao ponto de defender a família tradicional. Se o que tá bombando hoje nas redes sociais é outra coisa. Os caras não têm nenhum tipo de compromisso com a palavra de Deus. Agora, o que me escandaliza é pastores querendo lacrar e apoiar essa militância que querem impor outros valores bíblicos que não condizem com os valores de Deus. Pelo assistencialismo ou pela militância, muitos pastores estão negando a palavra de Deus. Agora sim vem o meu desafio. Será que não existem empresários cristãos que podem fazer um comercial defendendo a família tradicional? Será que não existem empresários cristãos, empresários e organizações religiosas que não conseguem investir e criar um comercial que traga os valores bíblicos da família cristã? Será que não existe ninguém, nenhum empresário, nenhuma empresa que tenha grana para fazer um comercial e colocar em rede nacional? Você que é pastor, a minha pergunta é: o que a igreja tem feito? Você como pastor da sua igreja, o que é que você tem feito? Não adianta ficar esperneando quando se cruza os braços. Está na hora de acordar e investir sobre o assunto, porque daqui para frente as nossas crianças vão ser bombardeadas sobre este assunto nas escolas. E nós precisamos preparar os nossos filhos para conhecer a palavra de Deus, para que eles possam refutar qualquer tipo de valor antibíblico. Quem é que vai se levantar para começar a fazer da sua igreja uma igreja apologética? É bom convidar pregadores e pregadoras. É bom fazer congresso de jovens. Se paga uma fortuna para bandas e cantores e cantoras. Mas quando é para ensinar a criança, ou melhor, quando é para ensinar a igreja sobre assuntos como este, ninguém investe. Tô jogando a semente aqui. Quem sabe caia em terra fértil. Faça esse vídeo viralizar se você gostou do conteúdo, se você concorda comigo no conteúdo, melhor. Nem se gostou, mas se você concorda comigo neste conteúdo, faça esse vídeo viralizar. Eu quero saber a sua posição sobre o assunto. Você concorda comigo? Deixa nos comentários. Por favor, o teu comentário será importante para esse vídeo. Deixa nos comentários e o seu like também.
porque eu tenho certeza que muitos aqui vão vir aqui dar dislikes. Eu encerro dizendo o seguinte: que Deus possa nos ajudar a levar os valores bíblicos às nossas crianças. Que o Senhor abra os olhos e o coração dos pastores. Que nossas crianças possam conhecer a Bíblia de tal forma que eles não percam o caminho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.